No dia 12 de abril de 2020, marcamos exatos 75 anos da morte em combate do sargento Max Wolff Filho, um dos maiores heróis da Força Expedicionária Brasileira. Um dos mais celebrados heróis da Força Expedicionária Brasileira já era um experiente veterano de guerra quando embarcou para a Itália, e seu exemplo de solidariedade e camaradagem são mais celebrados hoje do que nunca, 75 anos depois da sua morte. Max Wolff Filho nasceu em Rio Preto, no Paraná, filho do imigrante austríaco Max Wolff e sua esposa Etelvina Pacheco Wolff. Era o segundo de 5 filhos, tendo 3 irmãs e um irmão caçula. Pelo fato de ter sido durante muito tempo o único irmão entre 3 irmãs, ganhou delas o apelido de Bruder, uma adaptação do termo alemão Bruder, que significa irmão. Ainda durante a escola, aos 11 anos de idade, Max se tornou o principal auxiliar do pai, que era dono de uma pequena usina de torragem e moenda de café. Depois disso, a família se mudou para São Mateus do Sul, onde ele, aos 16 anos, passou a trabalhar como escriturário de uma companhia de navegação que operava no Rio Iguaçu. Já mostrando grande vigor físico e camaradagem, Wolff ainda ajudava os estivadores em suas horas vagas, ensacando e carregando fardos de erva mate nos navios. Depois de algum tempo, a família mudou-se mais uma vez, desta vez para Curitiba, onde Dona Etelvina, sua mãe, abriu um restaurante para fornecer almoço a trabalhadores industriais da cidade. Foi em Curitiba que Max, aos 18 anos de idade, assentou praça no 15º Batalhão de Caçadores, no começo de 1930. E pouco depois de terminar seu treinamento básico de infante, a temperatura já subiria no Brasil. Em março de 1930, as eleições presidenciais brasileiras haviam dado vitória ao candidato paulista Júlio Prestes, que havia quebrado a histórica aliança com Minas Gerais na troca de poder na velha República. Assim sendo, Minas Gerais deu seu apoio ao candidato da oposição gaúcha, Getúlio Dornelles Vargas, iniciando um movimento revolucionário em todo o território nacional com o objetivo de impedir a posse de Júlio Prestes. Em 5 de outubro, após o governador do Paraná perder o apoio dos militares do estado, o general da reserva Mário Tourinho assumiu o governo e alinhou as forças paranaenses a Getúlio Vargas. Dessa forma, Max Wolff tomou parte na chamada Revolução de 1930, que colocou Vargas na presidência do Brasil em 3 de novembro. Promovido a cabo no ano seguinte, Wolff foi transferido para a 1ª Companhia do 3º Regimento de Infantaria na capital federal, o Rio de Janeiro. Em janeiro de 1932, assumiu o comando da companhia o então capitão Euclides Zenóbio da Costa, com quem Wolff desenvolveria uma grande amizade nos anos seguintes. Quando em 9 de julho de 1932 estourou a Revolução Constitucionalista em São Paulo, forças federais no Rio de Janeiro foram colocadas em marcha, e sob o comando de Zenóbio, Max Wolff Filho mais uma vez marchou para o combate. Fazendo contato com as forças paulistas nas proximidades de Itatiaia, no Rio de Janeiro, as forças de Zenóbio fizeram o inimigo recuar pela primeira vez. Prosseguindo a ofensiva no Vale do Paraíba, as forças federais cercaram a cidade de Cruzeiro e em setembro atacaram Lorena, onde Wolff foi seriamente ferido por um tiro de fuzil que trespassou seu ombro direito. Por sua coragem e destemor durante a luta, aos 21 anos de idade, Max Wolff Filho foi promovido a 3º sargento. Em 1934, o Major Zenóbio foi encarregado de criar e comandar a Polícia Municipal do Distrito Federal e trouxe para compor o núcleo da nova corporação elementos de sua absoluta confiança. Entre eles estava o sargento Max Wolff. Na polícia, Wolff tornou-se chefe de viatura e desempenhou funções de instrução de educação física e defesa pessoal, especializando-se em jiu-jitsu, dando aulas da modalidade numa academia na Quinta da Boa Vista. Em 1935, ele se casou com Nair de Souza Chaves, e em 17 de maio de 1936, nasceu aquela que se tornaria a adoração do sargento Max Wolff pelo resto de sua vida, sua única filha, Hilda Wolff. Durante seu trabalho na polícia, Wolff ainda tomou parte nas ações de contenção da Intentona Comunista de 1935 e da Ação Integralista Brasileira em 1938, atuando também no comando do Destacamento de Vigilância da Força. Contudo, seu casamento se tornava cada vez mais difícil, e no começo dos anos 40 o casal se separou, tendo Wolff mantido a guarda integral de Hilda. Inteiramente dedicado à paternidade, ele passava todo o seu tempo livre com a filha,
da qual tratava com muito cuidado devido à bronquite desenvolvida pela garota. Mas a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial em 22 de agosto de 1942 despertou novamente em Wolff seu sentido patriótico, e ver nos jornais as fotos das mulheres e crianças mortas nas areias das praias sergipanas lhe causaram profunda angústia. Max Wolff, desde a juventude, havia desenvolvido uma personalidade protetora, defensora dos mais fracos, e no contexto de guerra mundial, o Brasil passou a ser o alvo de seu instinto de proteção. Em agosto de 1943 foi formada a Força Expedicionária Brasileira, unidade do Exército que deveria seguir para o combate contra o Terceiro Reich na Europa, e dessa forma, Wolff imediatamente se voluntariou para suas fileiras. Contudo, o fato de já contar com 32 anos de idade o fez ser recusado pelo recrutador, deixando-o completamente frustrado. Ao saber que o agora general Zenóbio havia sido nomeado comandante da infantaria da FEB, Wolff o procurou e pediu por uma intervenção pessoal para inseri-lo nas fileiras da divisão. Mas ao ser arguído sobre sua saúde, Wolff confessou que possuía uma hérnia e por essa razão não passaria pelos exames médicos. Prometendo a Zenóbio que providenciaria uma solução para o problema, ele recebeu do general uma carta de apresentação assinada por ele, sem data, para ser utilizada por Wolff quando estivesse pronto. No começo de 1944, Wolff recorreu ao serviço médico da polícia para realizar a cirurgia de remoção de hérnia, e enquanto convalescia observava ansioso a preparação para embarque do primeiro escalão, que partiu para a Itália em 2 de julho. Liberado pelo hospital, ele matriculou Hilda no regime de internato no Colégio Santos Anjos e deixou sua tutoria a cargo de um amigo policial. Em agosto, ele preencheu a data na carta de apresentação dada a ele pelo general Zenóbio e apresentou o documento na Vila Militar, passando por nova inspeção de saúde. Após aguardar ansiosamente, Maxwell Filho foi aprovado e, para sua grande alegria, finalmente integrado às fileiras da Força Expedicionária Brasileira como terceiro sargento excedente do 11º Regimento de Infantaria, originário de São João del Rei, em Minas Gerais. Embarcando para a Itália junto ao terceiro escalão em 22 de setembro de 1944, Wolff desembarcou em Nápoles no dia 6 de outubro, partindo imediatamente com o contingente do 1º e do 11º Regimentos para o campo de treinamento em Pisa. O 11º Regimento foi o último a completar a fase de treinamento e completou seu deslocamento para a frente de Monte Castelo em 1º de dezembro de 1944. Lá, Wolff foi alocado à companhia de comando do 1º Batalhão, comandado pelo Major Jaci Guimarães. Por sua idade mais avançada e experiência prévia em combate real, Wolff foi inicialmente feito assessor do comandante. No dia 12 de dezembro, a FEB recebeu a incumbência de tentar mais uma vez tomar Monte Castelo antes que o inverno se assentasse de vez na Cordilheira dos Apeninos. E pela 4ª vez em um mês, as forças brasileiras tentariam tomar a elevação. Monte Castelo era um posto de observação da artilharia alemã que dava visão direta para a Estrada 64, via de acesso que cortava os Apeninos até Bolonha, o grande objetivo do 5º Exército naquele período. Lá de cima, os alemães podiam coordenar toda a artilharia montada no conjunto de montanhas para alvejar qualquer veículo que usasse a Estrada 64. Então tomar Monte Castelo era uma tarefa crucial. Contudo, o próprio monte era defendido por um magnífico suporte de fogo de artilharia da Wehrmacht, e dominá-lo não era tarefa fácil. O dia do ataque amanheceu chuvoso e com cerração baixa, prejudicando a visibilidade do alvo, que ficou reduzida a meros 50 metros. Mesmo assim, às 6 da manhã, o ataque foi iniciado, mas sem qualquer suporte aéreo ou da artilharia, e as baixas brasileiras se acumularam na base do monte naquele frio e molhado dia. E foi nessa situação desesperadora, na qual pelotões brasileiros se viram isolados sob fogo inimigo, que a figura protetora de Max Wolff Filho despontou. Em meio ao caos da cadeia de comando, que tentava manter o controle da situação, ele se voluntariou para ir à frente e levar munição aos pelotões sob fogo, e na volta, no esforço heróico, trazia feridos para receber cuidados médicos. A impossibilidade de se conquistar o monte naquelas condições se tornou evidente, e o ataque foi cancelado às 15 horas, deixando pelo campo numerosos brasileiros mortos e feridos. Foi assim que no começo daquela noite ele recebeu um pedido especial do general Zenóbio para que resgatasse o corpo do capitão João Tarcísio Bueno,
comandante da 1ª Companhia do 11º Regimento, que havia sido trespassado por um tiro de fuzil no peito direito naquela manhã enquanto comandava seus homens em ataque. Wolfe serenamente aceitou a missão e partiu com 2 padioleiros, não conseguindo encontrar Bueno na escuridão, mas trazendo outros 2 soldados feridos na volta. Bueno havia sido severamente ferido, mas permaneceu vivo e ficou 24 horas imobilizado na terra de ninguém até ser resgatado na manhã seguinte. Por essas ações, o coronel Delmiro de Andrade, comandante do 11º Regimento de Infantaria, fez um relatório altamente elogioso sobre a conduta exemplar de Max Wolfe durante o trágico ataque do dia 12, recomendando-o para a condecoração com a Bronze Star norte-americana. Para ser condecorado, essa recomendação teria que subir pela cadeia de comando do 4º Corpo até o quartel-general do 5º Exército norte-americano, comandado pelo general Lucian Truscott. Enquanto o inverno paralisava as operações ofensivas, a Força Expedicionária realizou um intensivo período de patrulhas da linha de frente para reconhecimento e captura de prisioneiros. E nesse período, Max Wolfe Filho realizou voluntariamente dezenas de incursões em território inimigo. Por ser mais de 10 anos mais velho que a maior parte dos sargentos da divisão expedicionária, ele rapidamente transformou-se numa figura paterna e ganhou o apreço e afeição dos soldados, pois os tratava como filhos. Devido à sua rara experiência de combate, ele também era bastante respeitado entre os praças. No dia 6 de março, o 1º Batalhão do 11º Regimento, agora comandado pelo Major Manuel de Carvalho Lisboa, consolidou posições a nordeste de Castel Nuovo, fortaleza alemã que havia caído no dia anterior. Manter as comunicações com essas novas posições avançadas era imprescindível, mas o terreno desconhecido era densamente minado, dificultando imensamente a operação. Foi nesse cenário, pouco depois da meia-noite do dia 7, que o sargento Wolfe partiu voluntariamente numa missão pelo terreno escuro para passar cabos telefônicos até as unidades na linha de frente, ganhando por este feito uma segunda menção elogiosa pessoal do general João Batista Mascarenhas de Moraes, comandante da FEB. Poucos dias depois, o general Lucian Truscott, comandante do 5º Exército, colocou no peito de Max Wolfe Filho a Bronze Star, e ele também recebeu a merecida promoção a 2º sargento. Foi quando o Major Lisboa, com base na experiência de combate do seu batalhão, decidiu criar uma unidade de choque dentro de suas fileiras, um pelotão especial composto apenas por guerreiros de destaque, soldados que haviam mostrado grande aguerrimento frente ao inimigo, o famoso Pelotão SS. O pelotão ganhou esse apelido devido à fama que as unidades alemãs da Waffen-SS tinham entre as forças aliadas na Itália, e para comandar tal unidade de elite, Lisboa escolheu ninguém menos do que o sargento Max Wolfe Filho. A FEB se preparava para concluir sua campanha nos Apeninos, e dentro do seu setor de operações havia mais um último grande reduto alemão, novamente guardado por toda a força da artilharia da região, ao qual o inimigo certamente se agarraria com todas as forças, a cidade de Montese. Enquanto a divisão brasileira se aproximava pelo sul de suas bases de partida para o ataque final, Wolfe desfrutou de uma merecida licença de 6 dias em Roma, na qual se maravilhou com as belezas arquitetônicas da cidade e visitou o Vaticano, tomando parte numa recepção com o Papa Pio XII. Foi em Roma que seus amigos contrataram um artista de rua para desenhar-lhe esta caricatura, que, segundo o próprio Wolfe, representava muito bem suas feições e seu estado de espírito atuais. Ele enviou a caricatura para sua filha Hilda em sua última correspondência. No dia 12 de abril de 1945, o QG do 1º Batalhão, em Monteforte, recebeu ordens expressas para realizar rapidamente um reconhecimento das vias de aproximação de Montese, detectando a presença de inimigos nessas localidades. A região era ponteada por diversas pequenas comunidades e casas de campo isoladas, e limpar esses edifícios da presença de alemães era fundamental para o sucesso do assalto a Montese. 2 patrulhas diurnas foram enviadas naquele dia para checar o terreno a sudoeste da cidade, uma comandada pelo tenente Porã Nunes de Oliveira, que tinha como subcomandante o sargento Nestor da Silva, e a outra ficou a cargo do pelotão SS do sargento Max Wolfe Filho. 1 hora antes de partir, Wolfe conversou com o correspondente de guerra Joel Silveira, jornalista dos Diários Associados, e a ele confiou uma última mensagem para sua família. Aos parentes e amigos, estou bem. A minha querida filhinha, papai vai bem e voltará em breve. Armados com submetralhadoras Thompson,
Os 19 homens de Wolff partiram para a perigosa ação diurna ao meio-dia, em direção à cota 747, relevo alto nas proximidades da comunidade de Riva de Bistia. O céu estava claro e tudo estranhamente quieto, e somente o som do vento roçando pela vegetação quebrava o silêncio. Do posto de observação, o comando do batalhão acompanhava pelos binóculos o avanço de Wolff pelas ravinas do terreno, e viram quando o sargento cruzou 2 fitas de munição pelo peito, em formato de cruz. Wolff levava seu capacete debaixo do braço e vasculhava com os olhos o caminho à frente, com sua Thompson em punho. Perto das 13h30, o pelotão se dividiu em 2 para abordar um grupo de 3 casas no caminho para a cota 747. Wolff saiu da estrada para comandar o grupo da esquerda, e um segundo grupo, comandado pelo sargento Newton Fassion, abordou as casas pela direita. A tensão no posto de observação era máxima quando Wolff se aproximou lentamente de uma das casas, ficou de frente para a porta e abriu-a com um chute. O sargento adentrou o recinto, e do lado de fora todos aguardaram o que aconteceria. Instantes depois, para grande alívio geral, Wolff apareceu pela porta, dando sinal de que a casa estava vazia. As respirações se acalmaram enquanto a patrulha retornava para a estrada, desta vez em direção a outra casa, localizada atrás de uma cerca no topo de uma elevação. Wolff fez sinal para que seus homens se agachassem junto ao terreno, e subiu desassombradamente passo a passo os últimos metros da elevação. Cruzando a cerca, Wolff aproximou-se frontalmente da casa, até uma distância de 30 metros. Foi quando uma curta e certeira rajada de metralhadora atingiu-lhe o torso. Levando as mãos ao peito, ele caiu de joelhos, e foi quando uma segunda rajada mortal trespassou seu corpo, que caiu sem vida no chão. Imediatamente o pelotão abriu fogo contra o edifício, e o soldado Alfredo Estevão da Silva tentou resgatar o corpo do sargento, sendo também morto pela mesma metralhadora. Os alemães então lançaram ao ar 2 sinalizadores coloridos, e em instantes ouviu-se o trovoar da artilharia nas montanhas atrás, seguido da chuva de aço que martelou o terreno em frente à casa, bloqueando qualquer tentativa dos brasileiros em resgatar os corpos. O posto de comando chamou o apoio de artilharia da FEB, que mirou as posições alemãs nas montanhas, dando cobertura para a retirada do pelotão e seu retorno às linhas do 11º Regimento. Max Wolff Filho havia sido morto em combate, e ao contrário do que tanto fez durante sua curta e impressionante carreira na FEB, seu corpo foi abandonado no campo de batalha, incapaz de ser resgatado pela fúria da reação alemã. A morte de Wolff foi um prenúncio da violenta intensidade da resistência alemã em Montese, batalha mais custosa que a Força Expedicionária Brasileira enfrentou na campanha italiana. Muitos dos soldados do pelotão voltaram aos prantos para o posto de comando, e Joel Silveira registrou tudo o que viu naquele dia. Vi perfeitamente quando a rajada de metralhadora rasgou o peito do sargento Max Wolff Filho. Instintivamente, ele juntou as mãos sobre o ventre e caiu de bruços. Não se mexeu mais. O tenente que estava do meu lado no posto de observação apertou os dentes com força, mas não disse uma palavra. Quando lhe perguntei se o homem que havia tombado era o sargento Wolff, ele balançou a cabeça afirmativamente. O corpo de Wolff foi resgatado somente 48 horas depois, com o desalojamento dos pontos de resistência inimigos na área. Ele foi inicialmente enterrado no cemitério brasileiro de Pistoia, e em 1960 teve seus restos mortais transferidos para o mausoléu da FEB, no Rio de Janeiro. Max Wolff Filho foi póstumamente promovido a segundo-tenente e condecorado com a Cruz de Combate de Primeira Classe, a maior condecoração brasileira por bravura. Sua lenda se espalhou pelo Brasil e seu nome hoje batiza diversas instituições pelo país. Max Wolff Filho é o nome usado pelo 20º Batalhão de Infantaria Blindado, unidade curitibana que sucedeu o batalhão no qual ele serviu em 1930. Além disso, ele é o patrono da Escola de Sargentos das Armas, em Três Corações, que em 2019 instituiu o sabre Max Wolff Filho para ser carregado por seus alunos, os futuros sargentos de combate do Exército Brasileiro, cuja formação reflete os valores de liderança e camaradagem tão emanados por ele 75 anos atrás. E aí, gostou desse vídeo? Então colabora com a gente lá no Apoia-se e ajude a manter a Sala de Guerra. A sua colaboração é muito importante para o canal. Eu já vou agradecendo a todo mundo que está ajudando, em especial a esses camaradas aqui que são de primeira. E se você quiser adquirir os livros que eu uso para fazer esses vídeos, eu vou deixar o link deles bem aqui embaixo.
Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, se inscreve no canal e badala o sininho para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.